Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos novamente, que bom estarmos aqui nesse momento especial para juntos nos alegrarmos, compartilharmos a palavra do Senhor em mais uma escola bíblica online, nesse período em que a igreja tem o privilégio de realizar as aulas, realizar esses momentos especiais através da internet, pelo fato de ainda a igreja toda não poder estar presente na escola bíblica dominical. E o Senhor tem nos dado essa alegria, esse privilégio de vivermos esse momento juntos. E eu fico muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. E quero agradecer também ao pastor Marcos, pastor Washington, que com tão grande alegria ele tem conduzido a escola bíblica dominical, junto com uma equipe de irmãos e professores abençoados e que tem feito com que a igreja tenha crescido no conhecimento da sua palavra. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua família, louvamos a Deus porque Ele tem sido misericordioso conosco e tem permitido que a gente tenha esses momentos de aprendizado e de crescimento na sua palavra. E queridos, nós queremos neste momento compartilhar com os irmãos um tema muito importante, fundamental para a nossa vida cristã e para que a gente possa não só perceber, mas se alegrar o quão bom é sermos chamados filhos de Deus. E o tema hoje que a gente vai tratar é exatamente esse, que nos ensina a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Algo que é fundamental que percebamos e entendamos essa diferença para que a gente possa viver em nossas vidas a realidade de sermos filhos do Senhor. E sabermos quando uma pessoa ela é filha de Deus e quando alguém ainda não é filha ou filho do Senhor e é chamado pela palavra filho do maligno. Então eu quero convidar você para juntos lermos a palavra de Deus e quero que você abra a sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 3, leremos dos versículos 1 até o 10º, que diz assim a palavra de Deus: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conhece, ou nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus
e os filhos do diabo ou do maligno. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Vamos orar, queridos. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente, vamos pedir ao Senhor que derrame sua graça sobre as nossas vidas e que possamos, nesse momento, nesse instante, sermos preenchidos e enriquecidos com o favor de sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos e te adoramos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concedes de estudarmos um pouco da tua palavra, mas que com tão grande profundidade e com tão grande, ó Deus, prazer, nos traz, Senhor, esse conhecimento, a nós esse conhecimento e nos faz crescer em Cristo. Obrigado, ó Deus, porque através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor, nós temos aprendido a andar na tua presença. E, ó Deus, nesse tema tão especial, tão sublime, que trata sobre a realidade dos filhos de Deus, queremos nesse instante convidar o Espírito Santo do Senhor, que tu fales ao nosso coração, a cada um dos irmãos, das irmãs, que agora, Senhor, colocam a sua vida, sua mente e seu coração cativos à obediência da tua palavra. E que tu nos instrua, Senhor, a seguir a tua vontade, a fazer aquilo que tu determinaste e sermos espelhos de Cristo e sejamos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma liberdade em nossas vidas agora e fala aos nossos corações nesse momento de escola bíblica. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Amados, nós temos ouvido muito falar, e até mesmo às vezes na igreja, algumas pessoas desapercebidas ou sem o conhecimento devido da verdade, que têm tentado interpretar a filiação de Deus como sendo todas as pessoas, de uma forma geral. Mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra, ela nos ensina que existem os filhos de Deus e existem os filhos do maligno. E não há meio termo. Não existe como, não há possibilidade de nós ora sermos filhos de Deus ou ora sermos filhos do diabo. Ou sermos meio filhos de Deus ou meio filhos do maligno. Ou somos uma coisa ou somos outras. Para que a gente possa começar entendendo essa realidade, é importante a gente saber que todos nós somos criaturas formados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, todo ser humano. Não existe diferença, não existe acepção, não existe nenhuma hierarquia, seja por condição social, por condição cultural, por qualquer outra característica que diferencia alguma pessoa de outra. Não. Com relação a sermos, na essência, imagem e semelhança de Deus, todos nós possuímos essa característica. Porém, o ato de nos tornarmos filhos de Deus depende de algo que vai mais além da simples existência, do simples nascimento. A Bíblia diz que Deus, ele elaborou um plano para as nossas vidas. E nós, quando nascemos, quando nós fomos formados, nós trouxemos sobre nós a herança do pecado, a semente do pecado. E que quando nós
quando nós nascemos e trouxemos essa semente do pecado, veio em nós essa natureza adâmica que nós carregamos em todos os dias da nossa vida e que não nos dava o direito ou não nos dá o direito de nos afiliarmos a Deus como filhos, porque essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa, ela nos afasta do Senhor. Ela impede com que nós nos acheguemos a Ele e sejamos considerados como seus filhos. Por isso que Deus, Ele, na sua sublime grandeza, no seu poder, na sua majestade, Ele providenciou seu Filho Jesus para que viesse habitar entre os homens, viesse morar, viver e conviver entre os homens, para que, através do seu plano de redenção, de salvação, nós pudéssemos ser alcançados. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida por nós e Ele amou a todos, sem nenhuma diferença. Todos nós somos amados de Deus. Mas a condição de filho, assim como a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, somente aqueles que receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas é que terão a oportunidade de serem chamados de filhos de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, a partir do momento em que eles conhecem a Cristo, eles passam a viver a natureza de Deus. Se nós nos lembrarmos quando nós não tínhamos conhecimento do Senhor, nós até conhecíamos algumas coisas em relação à Bíblia, em relação à palavra, mas nós não tínhamos de fato essa nossa aproximação e a nossa comunhão que hoje nós temos. E esse sentimento de pertencimento de Deus. Quando nós passamos agora a sermos chamados filhos de Deus, no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, esse entendimento, essa verdade, essa natureza agora de Deus passou a habitar em nós. Assim como a Bíblia diz, não sabeis vós que és templo e morada do Espírito Santo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ter Deus dentro de nós, passamos a viver a natureza de Deus. E quando ele começa falando que somos chamados filhos, no versículo 1, e nos diz também que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É porque essa natureza de Deus, ela só pode habitar, só pode existir naquele e em todo aquele que entrega a sua vida a Cristo. Não tem outra opção, não tem outra realidade, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade de o homem ser chamado filho de Deus, se não for através do plano de redenção de Jesus Cristo, ele tomando para ele essa realidade, se arrependendo dos seus pecados, se tornando a nova criatura e agora passando a viver em Cristo. Então, a Bíblia, quando diz que existe essa diferença, que existe essa condição para que nós nos tornemos filhos de Deus, a gente só pode viver essa realidade a partir do momento em que já a gente entrega a nossa vida a Cristo, como aconteceu comigo e com você. E como nós bem lembramos, quando nós não tínhamos esse conhecimento, quando nós não tínhamos Cristo em nossas vidas, a gente sabe que
esse amor, essa presença, essa alegria, ela não era uma realidade. E nós vivíamos na prática do pecado, nós vivíamos distantes de Deus. E o pecado em nossas vidas era algo comum, era algo natural, era algo que a gente cometia, que a gente fazia e que não nos trazia nenhum constrangimento, não nos trazia nenhum entendimento ou arrependimento para que nós viéssemos a nos arrepender e mudar de atitude. Então, a prática do pecado era uma constante em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele que está distante de Deus está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E essa era a nossa condição. O morto, ele não tem a visão, ele não tem o sentimento, ele não tem a percepção, ele não tem vida. Então, aquele que não conhece a Deus, assim como aconteceu um dia conosco, ele vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado, ele é chamado o filho do maligno, o filho do diabo. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, perceber que para nos tornarmos filhos de Deus e sermos reconhecidos e chamados filhos de Deus, é necessário que a gente entregue a nossa vida a Cristo, que a gente reconheça o plano de redenção, o plano de salvação de Jesus Cristo em nossas vidas e a gente se arrependa e a gente passe agora a ser chamado filho de Deus. Enquanto isso, enquanto não acontece, aquele que não entrega a sua vida ao Senhor é reconhecido como filho do maligno. E o versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Aleluia! Amados, o plano de Deus em nossas vidas apenas começou, apenas se iniciou. Então, nós precisamos não só perceber que a salvação chegou em nossas vidas, não só somos chamados filhos de Deus, mas precisamos viver essa realidade. Porque quando a Bíblia diz que ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, nós estamos apenas no início, nesse plano da salvação. Mas um dia, nós, quando Jesus se manifestar, ou seja, quando ele se apresentar a cada um de nós, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E o que nós podemos entender em relação a isso? Como filhos de Deus, nós vivemos ainda numa vida repleta de situações que nos fazem ou nos querem levar ao distanciamento de Deus. A nossa luta constante, a nossa briga entre a carne e o espírito, e nos faz com que essa guerra travada em nossas vidas, ela seja algo que muitas vezes nos impede de viver uma plenitude de comunhão na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz no versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, como filho de Deus, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa, entre aspas, obrigação de me purificar-me em todo o tempo. E essa purificação não está ligada a uma purificação somente exterior, mas, sobretudo, uma purificação interior. Aquela purificação, aquele ato em que meus pensamentos, as minhas atitudes,
os meus sentimentos, eles sejam constantemente transformados, sejam a cada dia mais assemelhados às atitudes, aos pensamentos, à pessoa de Jesus Cristo, para que nós nos tornemos puros, assim como também ele é puro, como diz a palavra. Diferente do que nós podemos chamar de uma purificação exterior, de uma aparência, daquilo que muitas vezes as pessoas até veem em nós algo que acham que é uma atitude ou uma vida de pureza, pelo fato de você ser alguém conhecedor da palavra, alguém que ora muito, alguém que tem um cargo na igreja até, alguém que é líder de algum ministério, alguém que tem uma posição destacada, uma posição diferenciada. Não, não é isso. A Bíblia diz que essa purificação é do interior. Certa vez Jesus, ele conversando com os fariseus, ele criticou a eles, dizendo que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, que por fora estavam bonitos ali, ornamentados, pintados, mas por dentro estavam apodrecidos. E essa é uma preocupação que nós devemos ter. Como filhos de Deus, a gente precisa entender essa realidade, que dia após dia, em todo tempo, a gente precisa se purificar. A gente precisa se aproximar de Deus, a gente precisa buscar a Ele, a gente precisa estar distante do pecado. O pecado, ele não pode ser mais uma prática em nossas vidas. O pecado em nossas vidas, ele é um acidente. O pecado em nossas vidas, ele é algo que não pode fazer parte constante das nossas atitudes. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas antes ele se aproxima do Senhor, ele passa a ter uma vida em Cristo, ele passa a ter uma vida semelhante à vida do Senhor. E isso que diz no versículo 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, pecado é algo que é concernente àqueles que não são filhos de Deus. E aí a Bíblia diz assim, no versículo 5, que e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amados, bom seria que nós já pudéssemos e nos esforçássemos o tempo todo para nos tornarmos semelhantes a Cristo a cada instante das nossas vidas, para que pudéssemos chegar a essa condição em que, comparados com Cristo, não tivéssemos pecados. É bem verdade que nesse corpo pecaminoso, nessa natureza humana, nós não ainda conseguiremos chegar a essa plenitude. Mas assim como disse o versículo 2, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Um dia, quando chegarmos na eternidade, quando nos encontrarmos com Cristo, teremos essa condição de plenitude, distante, completamente livres do pecado. Mas como filhos de Deus, devemos nos purificarmos, devemos buscar as coisas que são do alto. A Bíblia diz que nós devemos buscar a renovação da nossa mente o tempo inteiro. E nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Nós não devemos nos conformar com as coisas desse século, mas antes devemos fazer a transformação da nossa mente, fazer a transformação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa prática diária, para que de fato nos aproximemos de Cristo. E fazendo mais uma vez essa comparação em relação aos filhos de Deus e os filhos do maligno, aos filhos do diabo, a gente precisa tomar muito cuidado,
porque até mesmo dentro da igreja, muita coisa tem se relativizado. O que a Bíblia diz como determinação, como condição, como uma orientação do Senhor em relação à santidade, em relação à purificação, em relação à comunhão com Cristo. Essas condições impostas, determinadas pela palavra, que são evidências daqueles que são filhos de Deus, muitas vezes têm sido distorcidas. E até mesmo dentro da casa de Deus, algumas coisas elas são tratadas como normais, algumas coisas são entendidas que Deus pode aceitar, que Deus pode entender, que Deus pode considerar pelo fato de sermos pecadores e que Deus aceita a qualquer um e Deus aceita a qualquer pessoa. Sim, o Senhor, Ele aceita qualquer pessoa. Ele não só aceita, como Ele vai atrás, como Ele veio a mim e a você, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos no lamaçal do pecado, estávamos ali desgarrados e estávamos ali entregues ao pecado. Deus, Ele se manifestou, Ele se apresentou diante de nós e nos ofereceu a salvação. E pela sua misericórdia nós fomos alcançados. Mas acontece que muitas vezes há um falso entendimento de que as pessoas elas podem permanecer dentro da igreja, elas podem frequentar a igreja e se manterem na mesma condição que estão. Na verdade, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. E assim como a Bíblia diz que nós lemos, que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E a iniquidade afasta o homem de Deus. E a iniquidade é a prática daquele que não é o filho do Senhor. Então, nós, quando somos alcançados por Cristo, quando nos tornamos filhos de Deus, as nossas práticas, as nossas atitudes, elas começam a mudar. Se isso não acontece, é porque nós ainda não o conhecemos e ainda permanecemos na condição como diz o versículo 1. Por isso o mundo não conhece, porque não conheceu a Deus, não conheceu a Jesus. Então, irmãos, para sermos reconhecidos filhos de Deus, precisamos tomar as atitudes de Cristo. Ou seja, nós precisamos mudar as nossas práticas, mudar nosso estilo de vida. Nós precisamos mudar o nosso falar, mudar o nosso agir. E isso é uma coisa normal, natural que deve acontecer. Porque a partir do momento em que Cristo passa a habitar em nossas vidas, nós passamos da condição de morte para a vida. E agora nós estamos vivos e vivos para Deus. Ora, se vivemos para Deus, devemos tomar atitudes daquelas pessoas que verdadeiramente são seus filhos. Não é mais admissível que nós permaneçamos com as práticas anteriores. E é muito importante que a gente se aperceba disso, porque muitas vezes estamos com saudade do Egito, estamos com saudade das práticas anteriores. E isso não pode existir, não pode fazer parte da nossa vida. Porque nós agora encontramos uma nova alegria, nós agora encontramos uma nova realidade de vida, aquilo que nos traz a vida. A Bíblia diz que Cristo ele veio para nos dar a vida e vida com abundância. Então, essa vida abundante é uma realidade agora, real, atual de todo cristão. Que nós devemos viver em alegria, nós devemos viver em santidade, praticando as coisas, aquilo que Cristo determinou que nós viéssemos a fazer. E a Bíblia diz assim, no versículo 6, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. Mais uma vez a palavra enfatizando que se nós conhecemos a Deus,
nós não vivemos mais na prática do pecado. Agora, nossos atos são atos de santidade. Nossos atos agora são atos que nos aproximam de Deus. E essa é uma das diferenças que nos fazem e somos reconhecidos como filhos de Deus. E isso não deve ser uma coisa que é forçada, uma coisa que é como uma regra, como uma cartilha, mas sim é algo que flui do nosso interior, com alegria, com a felicidade daquele que encontrou um bom tesouro, que é Cristo. A Bíblia diz que um homem encontrou no campo um bom tesouro, e ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo, para adquirir aquele tesouro. E foi isso que aconteceu em nossas vidas, quando nos tornamos filhos de Deus. Nós vendemos, ou seja, deixamos tudo aquilo que não agradava a Deus, que não era algo que iria fazer com que nós crescêssemos e nos aproximássemos de Deus. Deixamos tudo para trás e agora encontramos um bom tesouro. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, aquele, portanto, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, não nos enganemos. A gente agora é reconhecido como filho de Deus, como filha de Deus. E somos diferentes. E nós e o mundo precisam ver essa diferença. Que antes nós estávamos completamente escravos do pecado, mas agora fomos libertos. Aleluia! Glória a Deus! Cristo nos libertou e agora não mais permanecemos no pecado. E essa realidade, essa diferença é algo nítido, evidente, e que nós, como igreja, nós não devemos nos conformarmos com muitas coisas que o mundo tem colocado à nossa frente. E às vezes temos relativizado e temos dito, todo mundo faz, isso é normal, isso não tem nada, não tem problema. Não, queridos, nós agora somos diferentes, nós agora somos novas criaturas, nós agora fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos regenerados. A Bíblia diz, lá em Tito, que ele nos lavou com o lavar da regeneração. Ou seja, agora nós somos novas pessoas transformadas. E isso é tão evidente que muitas vezes percebendo em pessoas que convivem e conviviam conosco e nos conheceram quando antes nós não tínhamos esse conhecimento de Cristo e agora nos veem como novas criaturas, elas percebem e dizem, puxa vida, como fulano mudou, como cicrano agora está diferente. Isso é a evidência da essência de Deus em nossas vidas. Isso é o reflexo da natureza daquele que é chamado, de que é reconhecido filho de Deus. No versículo 8 diz assim, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amados, a Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo. Ou seja, nós em nós mesmos não tínhamos e nem temos condição nenhuma de trazermos ou fazermos justiça sobre as nossas próprias vidas. Mas a Bíblia diz que Cristo nos justificou através do sangue derramado ali na cruz.
aquele sangue nos purificou e agora somos justificados, ou seja, todo escrito de dívida, toda a condenação que havia contra as nossas vidas caiu por terra através do plano da salvação de Cristo Jesus. Agora nós podemos dizer que somos livres, somos libertos. Agora não há nenhuma condenação para mim e para você, porque Cristo Jesus nos libertou, nos justificou. E o seu plano ali da salvação nos deu a condição de agora dizermos que somos os seus filhos e não somos mais os filhos do diabo. E aí o versículo diz: quem pratica a justiça é justo. Ou seja, ora, se já somos justificados por Cristo, se já somos justos, devemos praticar a justiça. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele não se regozija com a injustiça. Então, assim como ele é justo, o nosso prazer, a nossa prática, a nossa conformação é a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Muitas vezes queremos fazer justiça nossa, justiça humana, mas quando a palavra diz assim, quem pratica a justiça é justo, essa justiça que fala é a justiça do alto, é a justiça de Deus, é a justiça que vem acompanhada de graça e de misericórdia. E a Bíblia prossegue falando no versículo 8, quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amados, o diabo, ele é um praticante do pecado, assim como a Bíblia diz, desde o princípio. A gente vê que em Gênesis, quando ele se apresenta diante de Eva, se apresenta diante da mulher, ele oferece para ela um engano, a condição de se tornar conhecedora das grandezas do entendimento e se tornar igual a Deus. Quando a serpente se apresenta diante da mulher, vem com uma sutileza, não vem oferecendo ou dizendo que ela viesse a comer do fruto, não. Ela se apresenta para a mulher colocando uma sutileza em uma condição e ofertando algo para ela que trouxe a concupiscência dos olhos, a concupiscência, a soberba da vida para ela, para que ela, tomando aquela atitude, ela viesse ser conhecedora igual a Deus. Então, o diabo, ele vem com essa atitude, com essa sutileza, com essa proposta de pecado. E ele, desde o princípio, ele peca desde o início. E ele enganou a mulher, enganou o homem, e por causa disso, ele fez com que o homem se afastasse de Deus, o homem se afastasse da presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele que comete o pecado é dele, é do diabo. É por isso que existe uma grande diferença. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Ou obedecemos a Deus e nos afastamos do pecado, ou nós estamos presos ao pecado e estaremos nos afastando de Deus. E foi isso que aconteceu no princípio, quando o homem e a mulher que permaneciam na presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus os visitava constantemente. Mas no momento em que eles pecaram, e o pecado não foi a essência, não foi o ato de comer do fruto, mas sim de desobedecer os preceitos e as ordens de Deus. Quando o Senhor falou para eles, disse: vocês podem desfrutar de todas essas coisas do jardim,
mas desse fruto vocês não devem provar, porque se vocês o fizerem, vocês certamente morrerão. E por causa da atitude da desobediência, o homem se afastou do Senhor. O homem se tornou distante de Deus. E por causa disso, ele trouxe para ele a herança do pecado. Mas, para a gente caminhar para o final, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Queridos, uma condição fundamental, aliás, duas, para que nós sejamos ou nos tornemos filhos de Deus, é que nós venhamos não só praticar a justiça, mas também que nós venhamos praticar o amor ao nosso irmão. A gente sabe que viver em Cristo é provar desse amor sublime, misericordioso, dessa condição maravilhosa de um dia que éramos pecadores terríveis, sem nenhuma condição de nos achegarmos a Deus, e fomos resgatados por Ele de uma forma incondicional, de uma forma que nós fomos apresentados, ou Cristo se apresentou a nós, sem perguntar o que tínhamos feito, sem analisar a nossa história, sem ver a nossa condição, se merecíamos ou não merecíamos, porque se ele fosse olhar para isso, ele nos daria diretamente a condenação do inferno. Mas ele, com o seu infinito amor, ele nos amou e nos salvou. E nessa nova natureza que temos de Cristo, também devemos amar como ele nos amou. Ele nos perdoou dos nossos pecados. Ele nos deu a condição de vida eterna e, independente do montante das nossas dívidas, ele nos condicionou a sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, por causa do seu grande e infinito amor. E ele, colocando em nós essa natureza, assim como a gente leu, dizendo, qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Ou seja, nós devemos nos assemelhar com ele, e nos assemelharmos a ele, e essa semelhança, ela vem recheada também dessa atitude de amor, dessa atitude em que nós devemos ter em relação ao nosso próximo, ao nosso irmão, aquele que, assim como nós, sem merecer, foi alcançado ou será alcançada aquela pessoa por Cristo, e sem nenhum merecimento e sem nenhuma justificativa. O amor de Deus, ele alcança aquele que precisa da graça de Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações. Ou seja, quando o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações, é necessário que esse amor ele possa transbordar, fluir em nós, em favor do nosso irmão, em favor daqueles que estão ao nosso lado, próximos ou distantes também, para que nós possamos manifestar esse amor, para que nós possamos produzir em nós essa atitude de amar aquele que está carente, que está precisando, que está, assim como nós, numa condição de necessidade do amor de Deus. Então, queridos, que a gente possa colocar como prática de nossa vida
o amor, que a gente possa colocar em nossas vidas como prioridade o amor ao irmão. Que a gente não venha julgar, que a gente não venha condicionar. A Bíblia diz que certa vez um homem, um servo, chegou ao seu senhor suplicando que lhe perdoasse a sua dívida. E era uma dívida impagável. Era uma dívida que aquele homem jamais conseguiria honrar, conseguiria saldar. E o Senhor tinha dito, olha, vende a família desse homem, vende os seus bens para que ele possa pagar a dívida, encerra ele na prisão. E ele foi e suplicou ao seu Senhor que ele tivesse misericórdia dele. E o seu Senhor o perdoou. Logo em seguida veio um conservo desse homem, pouco depois, que tinha uma dívida pequena, mas esse homem, com a dureza de seu coração, com a falta de perdão, não quis dar o abono para aquele seu conservo. E logo veio o seu senhor e disse que ele não era digno de ser chamado, de ser digno daquele senhor. Queridos, que nós não possamos e nem venhamos passar por uma situação dessa. Que nós venhamos colocar em prática o amor de Deus em nossas vidas. Para que, de fato, nós venhamos ser não só chamados, como reconhecidos por Deus como seus filhos. E que esse amor possa não só inundar os nossos corações, mas daquelas pessoas que estão próximas a nós, o nosso irmão, a nossa irmã, que nós não estejamos somente na igreja, mas que nós sejamos igreja de Deus, para que as pessoas possam enxergar em nós o amor de Cristo, para que as pessoas possam enxergar em nós o amor de Deus e possam se sentir atraídas e possam dizer, eu nunca fui amada dessa forma, nunca fui amado dessa forma. E eu quero vivenciar, eu quero experimentar, eu quero viver esse amor de Deus na minha vida. Portanto, querido, que o amor de Deus possa inundar os nossos corações em todo o tempo. E essa realidade de filho de Deus possa refletir o amor dele em nossas vidas. E que sejamos conhecidos por Cristo e pelo mundo através do seu amor. É por isso que em 1 Coríntios a Bíblia diz, lá 13:13, portanto permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Porque a fé e a esperança são condições que estão relacionadas à nossa vida individual, que é o nosso relacionamento conosco e com Deus. Nós temos fé e essa relação é entre nós e o Senhor. Nós mantemos a esperança e isso é do nosso coração, é do nosso ser, a esperança de estarmos com Ele. Mas o amor, ele é maior do que esses dois, porque o amor, ele expressa a nossa realidade de sentimento e de atitude para com o próximo, para que as pessoas possam ver em nós a evidência do amor de Deus, a essência de Cristo, a pureza dele, de sermos de fato como ele é, e que as pessoas possam ser amadas por mim e por você, e possam também viver esse amor. Que nós sejamos reconhecidos e possamos viver a realidade de verdadeiros filhos de Deus. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê dias na sua presença de grandes alegrias e que nós, a cada instante, possamos nos assemelhar mais e mais com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de bênção, que amanhã possamos estar na escola dominical, aqueles que assim puderem, possam estar também no culto à noite. A igreja está realizando uma viagem missionária, está
retornando amanhã à noite. Se você puder estar na igreja, eles estarão voltando, indo direto para a igreja, contar os testemunhos, e será um momento especial na presença do Senhor. Que Deus, pois, vos abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida e que o Senhor se faça presente o tempo todo na sua vida, no seu coração. Que Deus, pois, vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor. De crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Estamos falando. Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.